Oi, gente, eu sou a Camila, sejam bem-vindos ao Arte Sentido, esse quadro do Cadê o Sentido em que a gente faz reflexões e associações entre arte e psicologia. E hoje a gente vai falar sobre o filme Joy, o nome do sucesso, em que a gente acompanha a jornada de uma mãe se tornando empreendedora e dona do próprio negócio e passando por uma carambada de perrengues ao longo desse caminho. O filme abre com uma cena belíssima em que a Joy, criança, tá ali fazendo uma criação e a cena é narrada pela perspectiva da avó dela. E ela tá lá super imersa naquela atividade, tem toda uma sensação de sonho, de possibilidades. E aí a cena corta para a vida adulta da Joy, que é consideravelmente distante da realidade daquele sonho de infância que ela vislumbrou. A gente vai então acompanhando a protagonista na rotina dela, com 2 filhos pequenos, o pai morando junto, uma mãe super deprimida que só assiste televisão o dia todo, até que a filha dela uma noite pede para ela fazer a leitura de um livro, que é uma leitura ali sobre animais. E se eu não me engano, ela está começando a falar de uma mariposa, e o livro explica que essa mariposa fica escondida embaixo da terra para fugir de predadores por 17 anos. E a Joy, lendo aquilo, começa a ficar meio perturbada. Por que esse inseto está se escondendo embaixo da terra por 17 anos? Que coisa perturbadora, eu não quero mais ler isso aqui. Naquela mesma noite, ela tem um sonho super perturbador e ao mesmo tempo extremamente simbólico, em que grande parte das pessoas conhecidas dela e ela inclusive estão ali participando de um enterro, de um funeral. E quando a Joy vai entender quem é que está sendo, enterrado, ela percebe que é ela criança. Ela acorda desse sonho super perturbada e no outro dia mesmo ela tem uma conversa com a amiga dela em que elas estão falando, de rotina, vida adulta, tarefas, trabalho. E aí ela tem uma conversa com a amiga em que ela diz exatamente essas palavras. O que aconteceu com a gente, Jack? Todas as coisas que a gente sonhava, sinto que se afastam cada vez mais. Se a gente parar para pensar, talvez esse seja um dos maiores perigos da vida adulta e o filme retrata muito isso. O quanto a gente se perde em tarefas, em obrigações e a gente se distancia daquilo que realmente traz um sentido maior para a nossa existência. Em que a gente consegue colocar os nossos talentos e as nossas habilidades inatas para o mundo. A Joy pode até estar com essa sensação de que essa parte dela foi enterrada, como ela vê no sonho, mas continua ali pulsando, tentando chamar a atenção dela. E é impressionante o quanto, quando a gente está distante dessa parte nossa, a gente tende a sentir a vida ficando muito cinza, sem graça, sempre com aquela sensação de que tem algo faltando. Mesmo quando, aparentemente, na forma externa, parece que está tudo bem. E aí, como se não bastasse ela estar sendo perturbada com todos esses pensamentos, ela tem mais um sonho com ela criança, em que essa criança diz o seguinte para ela. Gente, preparem para esse diálogo. Estamos escondidas há 17 anos. 17 anos. Nós costumávamos fazer coisas há 17 anos. Depois, tudo parou. O que aconteceu? Quando você está escondida, está em segurança, porque as pessoas não podem te ver. Mas a coisa engraçada sobre estar escondida é que você se esconde até de si mesma. Ai! Dói lá no fundo da alma. E aqui a gente entende por que a Joy se sentiu tão perturbada com aquela leitura da mariposa que ficou embaixo da terra se protegendo dos predadores durante 17 anos. E o quanto ela pode até estar com essa sensação de estar protegida, de estar segura. E a mãe dela representa muito bem isso no filme, como uma pessoa que desistiu, que só quer ficar ali no seu mundinho conhecido. E que pode até estar se sentindo numa zona de conforto, mas está também se escondendo de si mesma. E isso faz a gente pensar, A Joy acaba criando, ou melhor,
a criança da Joy cria essa comunicação super direta com ela através dos sonhos e faz a gente se perguntar, se a nossa criança nos encontrasse hoje em dia, o que será que ela nos diria? Será que ela teria nos dizer que a gente está se escondendo, que ela pode sim estar muito orgulhosa de várias conquistas que a gente teve, mas que o que aconteceu com as nossas vontades lá de criança, com os nossos talentos? Quanto que na nossa vida hoje em dia a gente está conseguindo se conectar com aquilo que há muito tempo atrás fazia o nosso olho brilhar? Bom, pós esses sonhos aí reveladores, né, profundos e intensos, a Joy resolve fazer algumas mudanças na vida. E me chama muita atenção como ela tem uma dificuldade muito grande de colocar limites naquela família que, gente, como perturba aquela família. Mas ela se reconectar com o que traz força para ela permite que ela tenha essa iniciativa de colocar limites. Então ela diz pro ex-marido que tá morando na casa dela há 2 anos, olha só, tu vai ter que sair daqui. Pai, tu vai ter que sair daqui também, tá insustentável isso. E eu quero que tu fale com a tua namorada para que ela faça um investimento no meu negócio. O pai fica até meio desconfortável, né? Eu tô recém conhecendo ela, não posso fazer isso. E, gente, eu adoro essa atriz também, a Jennifer Lawrence. Ela é a protagonista de Jogos Vorazes. Ela tem uma intensidade na expressão dela e ela fala pra ele algo no sentido de: eu nunca te neguei nada, tudo que tu precisou, eu tava aqui, tá na hora agora de eu cobrar o meu favor. E isso pra mim é muito belo, a gente perceber que quando a gente se conecta, se reconecta com aquilo que nos traz verdadeira força, que a gente sente que é o que a gente tem que estar fazendo no mundo, a gente cria também muito mais coragem e resiliência para enfrentar as coisas desafiadoras que a gente precisa na vida. Sabe aquela frase famosíssima que Viktor Frankl cita, que é originalmente de Nietzsche, e diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então é muito bonito que quando a Joy estava ali presa e imersa naquela rotina, naquelas tarefas e naquela vida adulta só de obrigações, ela não tinha força, motivação, não tinha um porquê de modificar certas coisas. Assim como a mãe dela, que só quer ficar ali o dia inteiro assistindo TV, também não tem. Mas quando ela se reconecta com esse algo que pulsa tão forte dentro dela, ela tem um porquê. E quando ela tem um porquê, ela enfrenta qualquer como, que nesse caso também tem muito a ver com a família. Bom, dito isso, a Joy começa a ficar extremamente inspirada para colocar uma ideia que ela teve na mente para jogo. Botar a ideia dela em prática no mundo. A ideia que ela tem é justamente de um esfregão revolucionário. Que tem uma torção ali toda específica. É realmente um projeto super inteligente e útil. E aí, quando ela vai apresentar para as pessoas, inclusive para a namorada do pai, para que essa namorada faça um investimento nesse negócio, é muito interessante. Tá lá o pai, a namorada do pai, a irmã que, pelo amor de Deus, mas que irmã que vem para tirar do sério, apresenta vários desafios para Joy ao longo da jornada, e o ex-marido dela tá lá também, e ela apresenta a ideia dela, e me chama muita atenção que todo mundo diz: eu não tô entendendo, eu não tô captando aí o que tu quer, que é isso que tu tá tentando nos dizer. Eu não consigo visualizar, eu não consigo perceber o que é. Isso me chama muita atenção porque quando a gente tem uma visão, muitas vezes em um primeiro momento, essa visão só vai fazer sentido pra gente. Quando eu tive a ideia de escrever um livro de comédia romântica e não tinha nada no mundo concreto, não tinha nenhuma frase escrita, pareceu uma doideira para todo mundo. Por quê? Porque quem tinha visão daquilo era eu. Tem uma frase que eu amo muito que fala: tudo bem se as pessoas não entenderem o seu caminho, é o seu caminho e não delas. Então, o quanto a gente precisa peitar a nossa visão, sustentar aquilo que faz sentido para nós, mesmo quando ninguém ao redor entende. E as pessoas não entendem, não é por maldade, é porque elas não estão enxergando aquilo que tu tá enxergando. E aí o que a Joy faz? Ela peita essa visão, ela continua defendendo a ideia dela e aí ela decide sair
dos desenhos, porque ela estava tentando mostrar tudo através de desenhos, e ela resolve construir o primeiro esfregão para que as pessoas finalmente visualizem. Mesmo com o esfregão construído, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender o que ela está falando, mas já começam a ter um pouquinho mais de ideia. E aqui a gente precisa se lembrar de que, sim, muitas vezes a confiança das pessoas, inclusive das pessoas que nos amam muito, só vem quando elas começam a ver a coisa um pouquinho mais concreta. Depois que eu, por exemplo, lancei o meu livro, eu tive muito incentivo, muito apoio, mas antes disso foi de fato um processo bastante solitário. Então, se tem algo na tua vida que tu tá projetando no mundo, que tu tá tendo essa visão e que faz muito sentido para ti, não precisa desanimar porque tu não tá tendo muito incentivo ao teu redor. Pode ser que esse incentivo venha depois, quando os resultados um pouco mais práticos começarem a se apresentar. Isso é um desafio, sim, mas faz parte desse processo de tu ficar muito firme naquilo que faz sentido para ti. Porque imagina só o que teria acontecido se essa mulher tivesse desistido da ideia dela só porque ninguém apoiou. Mas enfim, a namorada do pai finalmente compra a ideia, decide investir no negócio e ela começa a tentar fazer as primeiras vendas que, como a gente poderia esperar, são um grande desastre. Aqui a gente tem um ponto que chama muita atenção, que é quando ela vai oferecer os esfregões lá para um homem dono de alguma empresa, e ele diz a seguinte célebre sequência de frases: você estava falida, chateada e teve uma ideia. E daí? Muitas pessoas têm ideias. Vai para casa, cuida da sua família. Para que esse homem foi dizer uma coisa dessas? Olha o machismo que a gente tem aí. Vocês conseguem imaginar um homem indo apresentar uma ideia e ouvindo vai cuidar da casa, vai cuidar da família? Como se essa fosse a única função possível para Joyce realizar. O que ela está inventando de ser empreendedora, dona de um negócio? Mas, para nossa felicidade e satisfação, a Joy não desiste e ela tenta, inclusive, fazer venda no estacionamento do supermercado. Nada dá certo para essa mulher e eu adoro o quanto esse filme nos mostra o poder da resiliência, o poder da superação e que muitas vezes não é porque a gente está tendo desafios, rejeições, que a gente está no caminho errado. Às vezes, justamente faz parte do processo. Só que finalmente, em algum momento, as contas chegando, a Joy ter sido humilhada na frente da filha porque quase vai presa por estar tentando vender esfregão no estacionamento do supermercado, ela começa a desanimar e pensar em desistir. Aí tem uma noite ali que ela tá muito chateada e a avó dela, que representa esse anjinho no filme, diz o seguinte para ela: eu sei que eu vou te ver crescer e se tornar a matriarca de sucesso que você está destinada a ser. Olha a diferença, né, gente? Um cara que diz pra ela: desiste disso aí, vai cuidar da tua família, vai cuidar da casa, e a avó que diz: tu vai ser uma matriarca de sucesso. Ai, gente, é uma satisfação gigantesca de ver e ouvir isso. E essa avó acredita incondicionalmente nela. Isso mostra de novo o quanto é potente a gente se cercar de pelo menos uma pessoa que nos enxerga, que enxerga o nosso potencial e que não nos deixa desistir. Enfim, o ex-marido surge lá com uma oportunidade para a TV. Resistências se apresentam novamente. Me lembra uma frase da Lúcia Helena Galvão em uma palestra incrível que ela falou sobre justamente o quanto tudo aquilo que se destina a crescer vai enfrentar resistências. Então, muitas vezes, se tu tá enfrentando um monte de resistências na vida, pode ser um grande sinal de que tu tá buscando crescer, evoluir. E esse é o processo mesmo. Aí, em algum momento, o programa é um desastre. Ela fez um investimento altíssimo e vê tudo isso indo por água abaixo. A irmã dela conseguindo mais uma vez ser insuportável nesta história. Só coloca ela para baixo. Essa irmã faz um erro gigantesco em algum momento e de novo a gente vê como a Joy se transforma quando o negócio dela está ameaçado.
Ela tem um posicionamento ali muito firme com a irmã, em que ela diz: nunca mais fala em nome do meu negócio. Ela coloca ali os limites e decide resolver a situação por ela mesma. Ela também vai lá no programa de TV, peita um dos donos do programa e diz: eu é que vou apresentar o meu produto na televisão. E ele diz: tu tá maluca, quem faz isso são os atores. E ela disse: o ator não sabe nada sobre o meu esfregão, quem vai pra televisão sou eu. E aí ela faz isso, as vendas disparam, tudo parece estar indo bem, quando de repente vem mais uma dívida altíssima, porque tentaram ali passar a perna dela e no final do filme ela vai lá, descobre uma fraude ela mesma e consegue resolver a situação. É interessante também ver que nas cenas finais o filme corta um pouco para Joy do futuro, em que a gente vê que ela de fato cresceu e se tornou a matriarca de sucesso que a avó previa que ela seria. Mas eu também acho legal que o filme mostrou que mesmo quando ela tá nessa posição de liderança, não é que tudo virou flores. Inclusive, na cena aparece um dos personagens vindo dizer para ela que talvez ela esteja prestes a tomar um processo. Eu gostei disso porque retratou fidedignamente a realidade. Que não existe necessariamente, né, esse chegar lá e aí tudo vai dar certo, tudo vai ser perfeito. Os pepinos continuam a chegar. Mas a gente vê também que a grande diferença é que a Joy se tornou muito mais forte para lidar com eles. E que os resultados lá que ela queria com o produto dela e com a empresa dela, ela conseguiu. Inclusive, ela cria um outro produto também. Então, no fim das contas, eu acho que esse é um filme que nos fala muito sobre o poder de a gente acreditar nos nossos sonhos, de a gente conectar os nossos talentos da infância com o que a gente pode trazer de contribuição para o mundo, com a importância de a gente ser resiliente mesmo frente aos desafios, não deixar que resultados contrários nos façam desistir. E também, é claro, a gente tem um protagonismo feminino aí belíssimo, mostrando que mulheres não vieram só para cuidar da casa e da família, não. E se elas assim o escolherem, são livres para isso, mas que se elas sentem que elas também querem ser empreendedoras e donas de negócio, elas também estão autorizadas a isso, mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário. É isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado da análise do filme Joy. A Aisha veio fazer uma participação aí final. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu curtir, um comentário e quem sabe compartilha com pessoas que também podem curtir esse conteúdo. E claro, não deixe de te inscrever aqui no nosso canal para receber cada vez mais conteúdos como esse. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo grande e até mais!